Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Felizes e agradecidos mais uma vez de estarmos aqui, podendo compartilhar com vocês esses minutos de uma leitura, de uma interpretação, de um estudo de uma mensagem de Jesus. Mas antes de tudo, gostaria de convidar a cada um de vocês para fazermos a nossa prece inicial. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao Pai e respiramos profundamente nesses minutos que nos antecedem ao nosso trabalho. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos em Teu nome, sobre o Teu amor, nos abençoando por esse trabalho fraterno, do qual nos é proporcionado essa maravilhosa casa chamada Fé. Que possamos trazer as palavras mais adequadas, o esclarecimento para aqueles irmãos encarnados e desencarnados, que buscam entender, compreender os Teus ensinamentos, as Tuas leis. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho, o nosso estudo, o dia de hoje, estando todos juntos, graças a Deus. Então, meus irmãos, como disse, muito feliz. Esse reencontro, essa nova oportunidade de estarmos aqui reunidos para trabalharmos essas mensagens, tentar trazer um pouco o esclarecimento das leis de Deus. É importante lembrar que esse nosso reinício de trabalho no ano de 2022 traz a nós uma alegria muito grande. Que possamos reiniciar esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade de querer servir, de ajudar ao próximo. Bom, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante, que traz como a necessidade da encarnação. Esse tema se encontra no último item do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar sobre a encarnação. É um tema importante, mas precisamos entender todo esse processo. Como ele se dá? Como é essa existência nossa? E aí, lembro a questão da resposta à pergunta 85 do Livro dos Espíritos, que diz: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Resposta: que pré-existe e sobrevive a tudo. Daí nós vamos entender, compreender que fomos criados no mundo espiritual. Daí sermos espíritos imortais, essência divina de Deus, e conforme a resposta 558 do Livro dos Espíritos, teríamos a incumbência de harmonizarmos o universo, executando as vontades de Deus. Logo, somos espíritos em estágio num corpo de carne. E nesse sentido, poderíamos dizer que, ao sermos enviados para encarnarmos, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, viríamos habitar e adquirir conhecimento de todas as coisas. Logicamente, que usando as virtudes adquiridas no mundo espiritual enraizadas no nosso íntimo. Porém, percebe-se que nos deixamos encantar pelas coisas materiais. Assim, ao encarnarmos, muitos de nós nos deixamos conduzir pelas energias materiais que são densas e que, diante do véu do esquecimento dos ensinos espirituais, nos deixamos influenciar pelas questões materiais. Como sendo o nosso caminho, inicia-se então as nossas escolhas ou o nosso livre-arbítrio com a reencarnação. Vale lembrar que o conceito filosófico de reencarnação foi trazido há mais de 6.000 anos pelos Vedas, que usavam o nome de renascimento. Depois, com Krishna, no hinduísmo, no Bhagavad Gita, depois Buda, que dizia, inclusive, que essa questão daria a possibilidade de renascermos até em animais, o que esse conceito não é adotado ou entendido pela doutrina espírita. Veio Sócrates, veio a Cabala pelo judaísmo, também mostrando todo esse processo sobre a reencarnação. No entanto, essa questão do nome reencarnação foi adotado por Kardec. Ele precisava trazer um novo nome, trazer um nome que esclarecesse bem isso daí. Então, a reencarnação trazida pela doutrina espírita, na verdade, ela vai responder os diversos questionamentos dos seres humanos.
como quem somos, de onde viemos, porque sofremos mais e outros menos, porque uns com saúde, outros só com enfermidades. A reencarnação vai responder o que pode ser feito para se melhorar, para parar de sofrer. Vamos entender que possuímos uma única vida e que do nascimento ao túmulo significa uma existência, que são atreladas ou vinculadas umas às outras, seja pela prova ou pela expiação que teremos que vivenciar. Na verdade, o Espiritismo nos mostra que o objetivo da reencarnação é educar o espírito, mostrando as consequências dos sucessivos equívocos para que se modifique, daí não ser necessário que o espírito passe pela mesma dor que causou. Com a modificação dos seus atos, pensamentos, sentimentos, palavras, poderão mudar o rumo das coisas. O espírito pode, pela maturidade, compreender que aquele ato é errado. Pode também aprender pela observação das consequências do resultado que o outro espírito teve e que não vai querer passar pelas mesmas situações. Porém, há ainda aqueles que necessitarão passar pelas experiências para realmente compreender o mal que aquilo faz em sua vida. Daí, precisará despertar o arrependimento, passar pela expiação e trabalhar na reparação daquilo que deu causa. Cada um de nós passa a se vincular pelas histórias construídas ao longo do tempo e, consequentemente, se afastando das leis de Deus ou a lei natural, conforme questão 614 do Livro dos Espíritos. Se observarmos nos primórdios, perceberemos que os seres humanos, em seu convívio, aprenderam a serem maus, a se defenderem dos inimigos ou dos perigos da pior maneira possível, gerando as guerras entre famílias, entre si, pelas conquistas de riquezas, pelas lutas sangrentas, pelas conquistas de território. Observaremos que o orgulho, o ódio, a vaidade, a covardia, a vingança, a matança generalizada, a traição, invasões eram símbolos de poder. Os espíritos começaram a se macular cada vez mais, se desviando do seu real caminho, da sua missão, e se comprometendo no processo evolutivo. Consequentemente, marcados para terem a reencarnação e se modificarem. Com a vinda de Jesus, ele mostra que a humildade, o perdão, o amor e as mensagens das bem-aventuranças eram mais importantes que a raiva, o orgulho, a vingança, o ódio, que só trariam consequências drásticas. Vai entender as nossas necessidades reencarnatórias para mudança e transformação, seja pelas provas ou expiações. É através da misericórdia de Deus que nos concede o remédio reencarnatório para repararmos os danos causados ao longo de muitas existências e entendermos que possuímos uma única vida com várias existências corporais, porque as existências são solidárias entre si, elas possuem uma articulação, uma ligação pela necessidade de reencontrar, de acertos, e a tão esperada por Deus, a nossa melhora evolutiva com a quebra do desamor diante de tantas maldades. Poderíamos sintetizar dizendo: a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual até atingirmos a condição de espíritos puros. A cada dia da nossa existência, precisamos nos tornar melhores para podermos adentrar ao reino de Deus de onde partimos. Ora, se somos espíritos imortais, essência divina de Deus, podemos entender que tais princípios nos mostram que até aqueles espíritos, em suas reencarnações marcadas por sucessivos erros, terão por fim a felicidade, mas terão que aprender a amar. Como bem ensinava Mestre Jesus, quando dizia: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Porque com o fruto do desamor que se utilizou, nos comprometemos muito, fazendo mal a nós e a tantos irmãos. O amar a Deus será mais sentido a partir do momento que compreendermos que devemos reparar os danos causados ao nosso próximo, repetidamente nas diversas existências, usando também o amor. Daí a entender o despertar pela doutrina espírita nas primeiras respostas de que trazemos de diversas existências, dores, medos e sentimentos que nos atrapalham em como fazer essa mudança. E enquanto não compreendemos que precisamos colocar em prática esse amor,
sofreremos tanto tempo for necessário. Assim está no Livro dos Espíritos. O sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Está relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Compreendem? A questão é que vamos sofrendo o apagamento das lembranças anteriores na medida que há a reencarnação, para ser verificado se conseguimos enraizar a mudança sobre aquela questão perante ao próximo, a nós vinculados, seja através do exercício do perdão, da reparação, do amor, da serenidade e da paz. A reencarnação, esqueceremos da nossa vivência espiritual também, para que não haja uma influência e a vida material assuma a principal situação, que faz também nos esquecer das vidas anteriores para não gerarem maiores conflitos. Ou seja, enquanto nós não nos depurarmos do mal e transformarmos o amor de forma sólida em nós, ficaremos ligados às inúmeras existências até a depuração e a nossa melhora. E aí perceber que são os convites materiais ou os cantos das sereias, né? Aquelas facilidades, aquelas vantagens devidas, que diante da nossa fragilidade impedem aceitarmos o nosso sentido original, ou seja, de seguirmos a trilha do bem. Esquecemos as virtudes que deveríamos trabalhar intensamente, nos envolvendo com os inúmeros equívocos, com as situações adversas e prejudiciais vinculadas ao nosso passado ainda não resolvido. Podemos perceber ainda quanto de nós, no ambiente doméstico, esquecemos das melhores ações que deveriamos ser buscadas na convivência com os familiares. No entanto, desenvolvemos mágoas, criamos feridas, dores recíprocas, aumentando as divergências. Muitas vezes atravessamos uma existência inteira com antipatias, aversões que se transformam em ódio dentro do nosso próprio lar. Por outro lado, percebemos que ainda estamos envolvidos pela vida material, ressoando os diversos vícios de existências anteriores, como as drogas, álcool, sexo, jogo e tantos outros, que destroem o nosso futuro, onde aquela simpatia ou a boa convivência é destruída. O pior são as imperfeições morais, que nos desviam do caminho pelo orgulho, vaidade, ódio, vingança, maledicência, raiva e outros. Não esquecendo do desrespeito ao nosso próprio corpo, pela leitura das questões materiais geradas por conflitos existenciais muito fortes do passado, pela falta de um propósito existencial, a falta de um objetivo maior para as nossas vidas, questões não trabalhadas e que, se pudessem oferecer para nós algo mais sólido, mais consistente, como a fé, a certeza de dias melhores, consequentemente, não sofreríamos a depressão, o suicídio, experiências desastrosas para a nossa evolução, contrariando a nossa oportunidade naquela existência. Por fim, sofremos também pelo desconhecimento do que é realmente a morte e que chegará um dia para todos nós. E aí vivemos a vida como se fôssemos só matéria, esquecidos da vida espiritual, e a depender das circunstâncias de cada um, chegará um momento que seremos conduzidos de volta para o plano espiritual e observaremos que esquecemos que éramos espíritos e que a vida material nos impediu de agirmos plenamente a nossa evolução. E lembraremos que a vida continua e que deixei de fazer inúmeras coisas boas, aí vem o arrependimento na vida espiritual. Doloroso, meus irmãos. Conforme o próprio Chico Xavier nos faz essa lembrança. E ainda, ao chegarmos no plano espiritual, descobriremos que não fomos tão bons quanto se pensava que se era. Porque quando se está na vida material, usamos as avaliações materiais e não a espiritual. Nosso olhar deve ser muito mais espiritual do que material, mas erramos. Usamos muito mais a visão material. E aí, diante de certos sentimentos mesquinhos, como a vingança, porque a nossa ótica era física, é que nos levam à dor. Por exemplo, agimos sem querermos saber da vida do outro. Como? O que me interessa saber? Cada um que cuide da sua, porque eu vou cuidar da minha.
E aí? E aí se deixa a oportunidade de fazer o bem. Porque quando se está na vida física, se acha que está certo. Há outros casos também que se vai dizer, fulano não fez comigo, agora é a vez dele provar. Vou devolver o que ele fez. E aí mais uma oportunidade perdida. Era o momento de fazermos diferente e vacilamos. Logo, não somos esse espírito tão bom que se pensava que éramos. Ainda vamos descobrir uma outra situação. Que levamos 2 malas, uma menor, com as coisas boas que se fez. A outra com 2 compartimentos. Ou seja, uma com as coisas ruins que se fez e a outra com o bem que se deixou de fazer e que geralmente tem um compartimento maior. Causados, tudo isso pelo desamor. Com isso, meus irmãos, acharemos que alguém virá para nos condenar pelas nossas ações ou omissões, só que não haverá esse juiz, porque o juiz estará dentro de nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, ou seja, será a nossa consciência o nosso juiz. Dessa forma, seremos nós mesmos que iremos nos sentenciar. Daí observarmos as nossas questões que nos incomodam durante a existência material, com a necessidade de mudar para acessar o amor, doação e encontrarmos a tão esperada ou buscada felicidade. Mas para isso, terá que abandonar certas atitudes e ações que provocam o sofrimento. Mas um bom sinal é quando nós começamos a se indagar de certas ações, é sinal de que estamos percebendo o erro. Por exemplo, eu não deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter sido mais fraterno com daquela minha família. Eu deveria ter me esforçado e ter abandonado aqueles vícios. Ou ainda, o que fiz com o meu corpo? Como foi que descuidei do corpo que me foi emprestado? Teremos ainda os dramas que existem em nós, as angústias, solidões, falta de fé, precisam ser tratados para saírem desse estado de sofrimento e passarem a experimentar a felicidade dos justos. Sim, precisamos buscar, entender e compreender, porque é uma mensagem de Jesus. Daí uma nova oportunidade se inicia no mundo espiritual, porque tudo vai se iniciar no mundo espiritual. Quando você passa a perdoar aquele que te agrediu e mudar o propósito para mudar o fim. E é interessante se ver no livro do Nosso Lar, dado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que ele passa por várias etapas sofrendo, com ressentimentos, medos, angústias, dúvidas, passando pelo resgate, até atingir o bom momento de despertamento e respostas. Então é possível crescer ou dar os primeiros passos no mundo espiritual. Mas não há garantias, meus irmãos, de que realmente houve uma mudança, porque no mundo espiritual é diferente, ou seja, precisaremos reencarnar para reencontrar aqueles que eu disse que perdoei. Se perdoei realmente, para ver se há traços de ódio, de desamor ou vingança na nossa relação. Porque quando se está no plano espiritual, eu tenho outras certezas. A certeza que Deus existe, das múltiplas existências. Eu sei de muitas coisas. Na verdade, eu me torno muito mais dócil. Mas é a vida corpórea que eu teria que provar a minha mudança. Se estão realmente na profundeza do meu eu, todos esses sentimentos, toda essa transformação, principalmente do amor. Pois com a reencarnação o espírito passa pelo processo de esquecimento do passado. Nesse caso, o espiritual e também o material, para realmente ser verificado se foi interiorizado aquele sentimento de mudança, de amor, de arrependimento, de querer fazer o bem que se comprometeu em fazer, em reparar ou mesmo pedir perdão. Até mesmo aquele pedido de desculpas que teria gerado um grande problema existencial, daí a necessidade da reencarnação. Só que não há a reencarnação imediata. Ela terá que ser planejada pelo plano espiritual, para que as questões mais importantes, com aqueles espíritos que se criou, consequências danosas, ou mesmo com animais ou a natureza, sejam planejadas. Assim, para que o planejamento possa contribuir com as mudanças necessárias, seja com a família, com a coletividade, com o povo ou com uma nação, possa ser bem proveitosa
e vença os seus desafios com provas, com existências e expiações necessárias. É interessante lembrar que André Luiz divide essa situação reencarnatória em dois grupos. O planejamento reencarnatório de interesse individual. São os que precisam reencarnar para resolver questões com o seu próprio eu, com a sua própria história. São aqueles, em suas primeiras reencarnações, sem vínculos com outros espíritos ou marcados por experiências. Estão ainda no processo de construção existencial, em comunidades mais simples, ou seja, as provas que irão construir. O outro grupo são os espíritos que trarão a necessidade de influenciar muitas pessoas, de reparar, por exemplo, uma professora que irá ajudar milhares de espíritos em suas vidas pelo caminho do bem, talvez modificando o caminho do mal que possa ter comprometido, e tantas outras situações que possuirão essa relação e influência na vida dos outros, que será de interesse coletivo. Então, a reencarnação, como André Luiz coloca, ela pode ser num planejamento individual ou pode ser um planejamento de interesse coletivo. Daí a importância do planejamento reencarnatório, pois reencarnar não é um simples roteiro do nosso dia a dia. São os pontos que iremos deparar como aprendizagem ou experiências. Portanto, reencarnar é reencontrar as histórias do ontem e do hoje e ter a possibilidade de reconstruir uma nova história com um final melhor. Lembram do Chico Xavier, quando ele fala sobre isso? Daí temos 3 tipos de experiências reencarnatórias para vivenciarmos: as provas, as expiações e as missões. As provas se apresentam para desenvolvermos a nossa potencialidade. Por exemplo, é pouco provável que, se fui pintor, agora eu venha um médico. O que eu quero dizer com isso? Não acontece desse modo, ou seja, a minha escolha, eu quero no plano espiritual agora ser médico. Não é assim. Não é desse modo que acontece. Tem que haver uma ligação, tem que haver uma conexão com o médico, por exemplo, para reparar como salvar vidas, algo que em existências anteriores se ligue para o crescimento e desenvolvimento espiritual, ou até mesmo um propósito para alargar o conhecimento. A questão espiritual da expiação serão as experiências de reencontro com as próprias histórias, as fragilidades de outras existências, daquilo que se fez algo equivocado. Volta para a existência atual. Mas se passa por todo um processo reencarnatório na infância, né, no crescimento, e aí vai se deparar com aquele momento que se equivocou, tendo uma nova existência, uma nova e consequente atual momento, naquilo que não se conseguiu corretamente fazer na vida passada. Pode ser aquela mala do mal que fiz ou do bem que deixei de fazer para mostrar que agora eu preciso acertar, pois me comprometi no momento do planejamento espiritual que eu precisava voltar para corrigir e ter mais uma chance. Missão. Não se trata da missão dos missionários, que são aqueles espíritos superiores, mas as nossas próprias existências. São todas aquelas ações realizadas por amor e com amor ao próximo, de ensinar aos outros a serem melhores, de ajudar sem cobrar retribuição, seja ela qual for. Por exemplo, a questão 583 do Livro dos Espíritos fala sobre a missão dos pais para com os filhos em cuidar, ensinar, ter amor por eles, quebrando muitas vezes os equívocos do passado, que deixa de ser até uma expiação para ser uma verdadeira missão. Compreendem? Podemos dizer também que determinados grupos de ajuda humanitária, ou mesmo pequenos grupos de pessoas que se doam no acolhimento, recolhimento e ajuda à dignidade do ser humano, totalmente desinteressadas de recompensas, só utilizam o sentimento amor-doação. Isso é uma missão. Quantos de nós precisará vivenciar isso? É a nossa oportunidade. Nós precisamos lembrar também que, ao reencarnarmos, receberemos um corpo novo, de carne, com características que trará as experiências para reencontro de acertos. Assim, esse corpo que teremos trará a genética dos meus pais e a do passado, ou seja, a herança
daquilo que eu fiz, daquilo que fui. Além do que, trará a misericórdia de Deus. A genética do meu pai e da minha mãe formarão a base do meu corpo, as minhas características fundamentais, a cor da minha pele, meus olhos, cabelos e outros. Já a genética espiritual trará características existenciais anteriores, os delitos cometidos que, de certa maneira, aparecerá no meu corpo físico. Ou seja, se eu prejudiquei algum órgão do meu corpo no passado, eu trago a tendência de ter esse órgão comprometido, que pode ser uma deformidade, uma malformação congênita, o eclodir de uma doença, porque esse órgão vem frágil, com os problemas causados por mim lá atrás. Logo, não será plenamente saudável. Com isso pode-se perceber a lei de causa e efeito, que possuo e preciso corrigir. Por exemplo, o alcoólatra, que traz problema no fígado pela cirrose, diante do comprometimento do ontem, que aparece na vida atual. É mais ou menos o exemplo na forma do bolo. O perispírito é a forma que faz o bolo, e o bolo é o corpo. Se a forma estiver amassada, com aquele amasso, ao ser deformado, o bolo, depois de pronto, ele trará o quê? Ele trará também aquela má formação, aquela deformação, aquele amasso. Assim vai se dar também com o rim, com o coração e outros com deformidades de existências passadas. Porém, sou filho de Deus. Daí a nossa ascendência divina. Pode haver uma mudança nessa deformação diante da mesma lei de causa e efeito. E pela misericórdia de Deus eu posso não vir com essa deformidade, porque o propósito daquele espírito é a prática do bem. E há essa oportunidade, há o bloqueio dessa deformidade. Porém, caso não mude ou não pratique o bem que estava programado, o corpo poderá receber aquelas energias de deformação e vir a sofrer as consequências quando adulto. Tais deformidades se dão diante de não ter aproveitado a oportunidade e quando adulto passa a receber esse bombardeamento das energias da doença que teria sido bloqueada. Esse processo, meus irmãos, se chama predisposição mórbida, ou seja, corpo saudável e espírito doente. E nós vamos ver isso no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Daí entendemos que Deus é justo e bom em nos conceder a oportunidade da reencarnação como forma de nos corrigirmos, de evoluirmos espiritualmente como centelhas divinas que somos. A reencarnação é uma nova oportunidade do perdão de Deus para nós, que na maioria das vezes desperdiçamos a oportunidade e retardamos a volta ao reino de Deus. Meus irmãos, lembrem bem, Deus condena o pecado, não o pecador. Nós vamos ver vários espíritos na passagem bíblica que teriam se comprometido pelos erros e equívocos, mas que acabaram se transformando em referências para nós, como Paulo de Tarso, Maria de Madalena, o senador romano Públio Lentulus, conhecido como Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Na sua história, bem descrita no livro Há 2000 anos, retrata os equívocos dele, mas que traz como uma oportunidade ser um mentor espiritual. E aí nós vamos ver o quanto nós, todos nós, sem exceção, somos esses filhos adorados pelo Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos dando cada vez mais a oportunidade de entendermos que pelo processo que a própria doutrina espírita retrata para nós, vem a nos orientar, nos mostrar que aqueles equívocos marcados por cada um de nós, existem chances, oportunidade, possibilidade de transformarmos, desde que sigamos realmente os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Ela traz com o seu tripé filosofia, ciência e religião. Que, na verdade, esse contexto dos três nos traz, como eu falei anteriormente, um motivador, esclarecedor da educação do espírito. No momento que ele se educa, que ele tem o conhecimento, a compreensão de que ele mesmo precisará arregaçar a manga, se transformar, modificando todo o pensamento, sentimento, palavras, ações, é que ele vai poder se libertar dessas
infelizes amarras que nós mesmos causamos. Por isso o processo evolutivo ele é individual. O processo da encarnação, que se dá na primeira vez, e pelas sucessivas existências, pelas reencarnações, é o remédio. Tenham certeza disso. É o grande remédio que Deus nos dá. Aproveitemos bem esse momento. Aproveitemos fazendo como nós, nessa virada do ano, com certeza fizemos promessas, agradecimentos, que tenhamos aquela condição que é comum. Ao conviver com alguém, nós precisamos ter um relacionamento. Esse relacionamento precisa ser no dia a dia e agradável. Nosso relacionamento precisa ser com Deus dessa forma, no nosso dia a dia, em estarmos interiorizando tudo isso. Estamos chegando ao final, meus irmãos. Mais uma vez agradecido por esses minutos, por essa oportunidade. E convido a todos a fazermos uma prece de encerramento. Fechemos nossos olhos, expiremos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade. Estamos trabalhando, estudando, tentando compreender a Tua mensagem. A necessidade de entendermos o que significa realmente esse processo reencarnatório. Obrigado por nos dar esse remédio, por nos dar a oportunidade, seja de convívio com aqueles os quais eu prejudiquei, causei dor, sofrimento, que passam a ser instrutores. Sim, instrutores para a minha melhora, para a minha elevação. Traz, Senhor, a paciência, a compreensão, a tolerância, a sabedoria de saber lidar com todos esses reveses da vida, para que todos eles tenham sentido pelos teus desígnios de amor para cada um de nós. Respostas às nossas transformações serão o nosso passo no dia a dia de melhoria. Que nesse momento, Senhor, essas energias que pairam por todos nós se transformem num remédio definitivo, curativo, a cada um dos irmãos que ouvem, que participam, que a energia das águas postas nesse momento recebam todas essas vibrações de amor, de cura, de elevação. Que todos aqueles irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, baixos de ponte, hospitais, aqueles que sofrem a dor, o sofrimento, o medo, a sede, a fome, aqueles que desencarnaram recentemente por diversas razões, possam ser acolhidos, possam ter a compreensão dos teus desígnios. Aqueles irmãos que aqui ficaram, sofredores, que possam também ser abraçados, possam receber o teu amor, possam compreender esse momento. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado a nossa reunião, nosso encontro, nosso estudo do dia de hoje, estando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe e fiquem em paz.